Sejam todos bem-vindos à nossa aula de cálculo de imposto de renda e nós vamos falar da nova tabela que tem validade a partir de 1º de maio de 2023 e veio com uma novidade, que é o tal do desconto simplificado, e nós vamos entender como é que funciona esse desconto. Eu vou mostrar aqui, compartilhar, tá? Uma tela de Excel com vocês, com a tabela. Então, essa é a tabela atualizada, certo? Onde a faixa de isenção é 2.112 e aí o restante dos percentuais e de valores de faixa não mudou, só mudou a parcela a deduzir, certo? Por quê? Porque a parcela a deduzir, ela é feito o cálculo em cima dos outros valores, inclusive do primeiro. Por isso que ele teve uma diferencinha aqui na parcela a deduzir, certo? Então, a Luciana estava numa outra faixa, não mudou, aqui não tem a ver com a primeira nem com a segunda, enfim, eu preciso refazer algum cálculo. A parcela a deduzir, ela realmente teve uma alteração e existe sim a necessidade de refazer todos os pagamentos que são a partir de 1º de maio, já utilizando a nova tabela. Mas a novidade dessa nova tabela é o desconto simplificado, que é o quê? O governo pegou aqui essa faixa de isenção de 2.112, aplicou 25% e encontrou ali 528, tá? E desse 528, que é o desconto simplificado, é um valor fixo, porque é um percentual em cima dessa faixa de isenção, ok? Então, até que essa faixa não mude, o valor sempre será 528. Mudou, aí, como é 25%, se continuar valendo, aí sim vai mudar, tá? Então, é 25% dessa primeira faixa. E o interessante é que essa medida provisória disse que quem escolhe é o trabalhador, tá? Então, ele tem o direito de dizer, olha, eu quero pelo desconto simplificado, eu quero pelos descontos normais, certo? Então, ele tem essa opção de fazer essa escolha e os sistemas de folha de pagamento, eu espero que realmente eles possam se adequar para que a gente possa lá no cadastro funcionário dizer desconto simplificado ou desconto pelas deduções legais, certo? Luciana, quais são as deduções legais? As deduções legais, elas são aquelas permitidas por lei. Alguém perguntou para mim assim, Luciana, e falta? Falta, gente, não é remuneração, é um valor que nem chega na mão do trabalhador. Então, essa será abatida de qualquer forma, independente se a gente utilizar as alíquotas normais, com a parcela a deduzir, ou se a gente utilizar o desconto simplificado, a falta, ela nunca entra, porque ela não faz parte da remuneração, certo? Então, antes de qualquer coisa, a gente já descontou as faltas, seja no olerite, na rescisão, enfim, a gente já descontou, certo? E aí sim, a gente vai ter o valor dos rendimentos. Então, eu vou pegar aqui os rendimentos, certo? E vou abater os descontos. Quais são os descontos que eu vou abater? O próprio INSS, que foi calculado ali na rescisão, nas férias ou no olerite do mês, certo? Então, eu vou abater o INSS. Vou abater também, caso o trabalhador tenha pensão alimentícia, certo? E vou abater também dependentes. Quem são esses dependentes? Lá no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, tem todas as regras de quem são os dependentes e quem é que a gente pode abater como dependente, que a gente cadastra e informa como dependente para abater no cálculo do imposto de renda, certo? De forma prática, esposo ou esposa, tá? Casados no civil, ou que vivam em comunhão estável, união estável, tá? Pelo menos há 5 anos, ou que tenham filhos juntos, certo? Então, essa é a regra. E filhos menores de 21 anos, ou de 21 a 24, se estiverem fazendo curso superior. Então, esses são os dependentes normais. Tem outras opções? Tem.
sogro, sogra, pai, mãe, irmão menor, enfim, pessoas que tá sobre a tutela, tem várias outras opções, dá uma consultada na legislação, certo? Onde eu encontro? Lá no Mafon, coloca Mafon, vou escrever aqui para vocês, Mafon, lá no Google, e ele vai trazer, você baixa esse manual, que é o manual do imposto de renda retido na fonte, certo? Então, eu vou pegar os rendimentos, vou descontar aqui os meus, as minhas deduções legais. O que mais que eu posso abater aqui, Luciana? Eu também posso abater, caso exista, caso tenha o desconto no Olerite, a previdência particular ou previdência privada, como nós costumamos dizer, certo? Então, caso tenha desconto no Olerite, a gente também faz esse abatimento. Então, a gente pega o rendimento, calcula, deduz esses valores, e aí sim a gente encontra a base de cálculo para aplicar essas alíquotas, e depois que eu aplico, eu deduzo a parcela. Se eu apliquei 7,5%, eu vou deduzir 158,40. Se eu utilizei nessa faixa 15%, 370,40 e assim por diante. Ou eu posso utilizar o desconto simplificado, tá? Eu vou pegar o rendimento e vou descontar R$ 528, independentemente de comprovação de renda ou de despesa ou de dependente de recibo de nada, tá? É um desconto que eu posso utilizar cheio, R$ 528, abatendo direto dos rendimentos. E aí, depois, eu encontro a minha base de cálculo e sim, vou aplicar o percentual, certo? E a parcela a deduzir. Mas, Luciana, se eu usei esse desconto simplificado de R$ 528, ainda assim, eu vou utilizar a parcela a deduzir aqui da tabela? Sim, são coisas diferentes, tá? Então, independente de você utilizar o desconto simplificado, você também vai, após aplicar o percentual, você vai deduzir o valor da parcela a deduzir da tabela, certo? Então, rendimentos menos descontos legais ou rendimento menos o desconto simplificado. E aí, eu vou para a tabela e aplico o percentual. Então, lembrando que esse desconto simplificado, ele veio para que quem ganhe até 2.640, que é 2 salários mínimos atualmente, já com o salário mínimo novo, esteja na faixa de isento. Então, se eu pego 2.640, tiro 528, ele dá exatamente o valor da faixa de isenção e o valor é zero. Dica de ouro. Gente, peguem uma assinatura, façam aí um documento para que o trabalhador ele faça um xizinho lá e assine. Eu escolho deduções legais ou eu escolho desconto simplificado, certo? E guarde isso, porque depois, como a medida provisória diz que ele faz a opção, não é a empresa que escolhe, tá? Então é importante realmente que a gente tenha esse comprovante de que ele foi e fez a escolha dele, certo? Nós não sabemos até quando vai durar esse desconto simplificado, mas até que não tenha nenhuma mudança, ele está valendo e quem escolhe é o trabalhador. Mas, Luciana, eu vou ter que explicar como funciona, qual seria o mais vantajoso? Provavelmente sim, tá? Então, o ideal é que você, de repente, já crie ali uma tabelinha no Excel, de forma que faça um cálculo rápido dos descontos legais ou do desconto simplificado, você joga ali a remuneração dele para que ele tenha uma ideia de como ficaria, de um jeito ou de outro, e possa fazer a escolha dele, certo? Então é isso. Existe sim a possibilidade da gente utilizar ou um ou outro, tá? Já ouvi falar que alguns sistemas de folha, eles vão fazer esse cálculo das duas opções e mostrar mais vantajoso é esse, tá? Mas, ainda assim, quem escolhe é o trabalhador ou a pessoa autônoma, enfim, a pessoa que está recebendo, passando ali pela retenção do desconto de imposto de renda.